Olá, queridos, eu sou o Padre Frederico Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, hoje, nessa sexta-feira, sextou mais uma vez, então nós celebramos hoje a memória do martírio de São João Batista. Ele é o único dos santos que a gente celebra vida e vida verdadeira, né? Porque, em geral, quando a gente celebra a vida de um santo, quando a gente celebra o dia de um santo, a gente, em geral, celebra a data da sua morte, da data que entrou na verdadeira vida, a data da sua Páscoa, né? Onde ele entrou na verdadeira vida. São João Batista, a gente celebra o nascimento dele, né? E o nascimento dele é uma festa, sim. Por quê? Porque ele foi cheio do Espírito Santo no ventre pela visita da Virgem, ele foi o que preparou o caminho do Senhor, ele foi o que apontou e apresentou o Cordeiro de Deus, e celebramos também a sua morte, a sua entrada na verdadeira vida. Então, pela grandeza de quem ele foi, obviamente que ele não é maior do que Jesus e do que da Virgem, mas pela grandeza de quem foi João Batista, por isso nós celebramos então o seu nascimento e a sua entrada na verdadeira vida, que justamente hoje, então, o seu martírio, que tem caráter de memória, mas uma memória obrigatória. Bem, São João Batista, ele era um profeta, foi o último dos profetas, então, ele é como que fazer aquela correlação, porque ele é o último profeta do Novo Testamento. Ele é como que o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo, né? Que faz esse encerramento do ciclo da profecia. Por quê? Porque a profecia chega, a profecia ganha vida, que é todos os profetas falaram de Jesus. E a profecia ganha vida, então, em Jesus. Ele também é o maior dos profetas porque ele não só anunciou a profecia, mas ele apresentou, porque ele apontou a Jesus e disse que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então, tem um caráter maior, porque ele não só anunciou, mas como ele apresentou, como ele tocou, como ele conviveu com a palavra que se tornava cumprimento, a profecia que ganhou vida na carne de Jesus pela sua encarnação. Então esse é um pouco do ministério de João. João tem um ministério muito de embate, né? Então ele vivia uma vida mesmo como profeta que falava coisas que não iam agradar, a gente vai ver isso no Evangelho, porque Herodíades não gostava dele. Por quê? Porque ele dizia a verdade. E é o que todo profeta deve dizer. Hoje, a gente vive uma crise porque os profetas ou estão calados. Tem três tipos de coisas que os profetas fazem hoje. Ou estão calados, ou seja, não falam em nome do Senhor. Há muitos profetas que têm um discurso modelado para agradar. Então, ou seja, não falam a verdade em plenitude, mas buscam discursos ou frases que para agradar pessoas, ou para não ficar mal, ou para não passar por dificuldades. E a gente vai ver que João Batista perdeu a cabeça pelo anúncio da palavra de Deus, perdeu a cabeça por Jesus. E isso é uma vida profética autêntica. E tem aqueles que são os falsos profetas também, no dia de hoje, que dizem profecias somente por interesse, para atrair bens, pessoas ou títulos e cargos. Hoje a gente tem esses três tipos de maus profetas. Ou aquele que fica calado, que é omisso, ou aquele que modula o seu discurso para agradar, ou aquele que se faz passar por profeta, seja por recurso financeiro, seja para atrair pessoas, seja para encher a igreja, seja para sei lá o que, para fazer show e não profecia. Então tem esses três tipos. Mas o que nós devemos ser é anunciar a palavra de Deus. Ontem a gente estava numa reunião do clero daqui, né? E aí um padre falou uma coisa muito interessante. A gente chegou na reunião do clero e aí depois teve um grupo de partilha para responder algumas perguntas. E aí ele falou assim: eu não sei se vocês perceberam, mas a gente já está aqui um tempão nessa reunião, há mais de 1 hora, e tirando a oração da Ave Maria que nós fizemos, que foi o único momento que se falou o nome de Jesus, a gente está aqui nessa reunião discutindo tantas coisas, mas não falamos o nome de Jesus. E aí eu fiquei assim olhando para ele e falei: cara, me tornei fã desse padre, eu me tornei fã dele, sou fã desse padre já, porque ele sabe, às vezes na nossa vida, nas nossas partilhas, nas nossas pregações,
nas nossas conversas, não está saindo o nome de Jesus. A gente está falando de coisas, está falando de problemas sociais, está falando de corrupção, está falando de guerra, mas não está falando de Jesus, que é o que pode mudar toda a história e todas as coisas. Então, isso é ser profeta, é reconhecer. Aquilo foi uma exortação também, que eu falei assim, caraca, foi uma exortação para mim também, caraca, quantas vezes também, às vezes eu não falo o nome de Jesus, quantas vezes eu penso outras coisas, organizo coisas e não falo o nome de Jesus. A gente dá voltas e não tem a Jesus como centro. Então aquilo foi um profetismo também, aquele homem no dia de ontem. Então essa é a vida de João Batista, essa vida, como vai dizer o Evangelho, que não mediu palavras e exortou o que estava errado. A primeira leitura também vai trazer um pouco dessa questão do profeta, porque vai dizer que o profeta, ele sempre tem que estar preparado para a missão, porque a qualquer momento o Senhor pode querer nos usar. Então assim, a gente tem que estar sempre preparado, disposto para escutar o Senhor e fazer aquilo que Ele pedir. Eu já passei por experiência de estar no ônibus e Deus me pedir para falar alguma coisa para pessoas. Já escutei pessoas que estavam atravessando passarela e Deus pediu para falar e abordar alguém para anunciar. E na rua, no mercado. A gente sempre tem que estar preparado para o anúncio do Evangelho. Também, o Senhor, Ele sempre vai nos indicar. Ele sempre vai nos mostrar com quem a gente tem que falar, o que vai ser falado. O Espírito Santo vai conduzir, o Espírito Santo vai guiar. E o Senhor, Ele vai nos fortalecer e as estruturas que existem vão estremecer diante da palavra do Senhor. Então a gente não precisa ficar preocupado, mas eu tenho vergonha. Só se abandona porque Deus vai fazer. Deixa Ele fazer. Eles, as forças do mal, as forças contrárias, as pessoas que não gostam, que podem, não vão prevalecer. Porque quem vai prevalecer vai ser o Senhor. E Ele vai estar sempre conosco para nos defender. Porque a gente está em nome dEle. Então Ele não vai nos deixar sozinho. Ele não deixa um servo, uma pessoa que está em nome dEle sozinha. Então esse é o caminho. A gente vai em nome dEle e Ele tudo vai fazer. A gente vai ver o Evangelho que Herodes era um homem extremamente influenciado. Ele gostava de João, mas prendeu ele porque Herodíades não gostava dele. Herodíades queria matar João e ele ficava tentando proteger. Mas ele queria estar bem com João, então ele prendeu só para dizer que fez alguma coisa, mas também não matava. Ele ia às escondidas escutar João falar, mas ele também não queria ficar mal com Herodíades. Então era um homem que estava em cima do muro. Ele queria estar bem com João, mas não fazia e queria estar bem com Herodíades. Então assim, às vezes a gente também é esse tipo de pessoa que quer estar bem com todo mundo e não faz o que tem que fazer. Quer estar bem com todo mundo e acaba se perdendo pelo caminho, como Herodes. E aí nós vamos ver que João não agradou porque viveu aquilo que deveria viver. Eu e você, como batizados, somos chamados a uma vida de profeta, porque todo batizado é sacerdote, profeta e rei. Então, você tem uma vida profética, uma vida de anúncio da verdade, uma vida de exortação, e que não vai agradar pessoas. A gente não está no mundo para agradar o mundo, não para agradar pessoas, mas a gente está no mundo para agradar o Senhor, para fazer uma vontade que não é nossa, mas é dele. Então a gente tem que agradar o Senhor e viver essa vida de profeta. E ele denunciou uma verdade. Por quê? Existia uma lei que era chamada Lei do Levirato, onde quando uma mulher ficava viúva, se ela não tivesse filhos, ela poderia ser desposada pelo irmão para que desse filhos a ela, para ela ter uma descendência. Acho que eu falei disso outro dia em relação a Ruth. Mas Herodíades tinha uma filha, que era Salomé, que vai dançar, né? Então, Herodes não tinha o direito de casar-se com ela. Ela já tinha uma filha, ela tinha quem ajudasse e sustentasse ela. Então, era ilícita essa relação. E aí, justamente isso que João tinha denunciado. Ela não gostou porque tinha medo de perder, porque ela era mulher do rei, então ela tinha medo de perder. Então, ela não gostava de João por isso. E Herodes tinha um outro... E aí, Herodíades queria matar João, porque quando a gente mata, a gente cala, né? Então, ela encontrou na morte uma maneira de calar a profecia, de calar o profeta, de encerrar a história. Muitas vezes a gente quer seguir esse caminho. Matar para silenciar, matar para acabar com o problema. Só que matar não resolve o problema, porque ela continuava com a culpa. Independente se João morresse ou não, ela ia continuar com a culpa. Então, não adianta matar, não adianta. Essa não é a solução do problema. A solução do problema é resolver. Era ela tomar consciência de que ela estava vivendo uma união ilícita. E por fim, também a gente vai ver que Herodes protegia João, não queria fazer mal a ele, mas Herodes tinha uma fraqueza. E Herodíades vai usar da fraqueza de Herodes, que era o quê? A bebida. Então ela vai aproveitar a festa, que ele vai estar embriagado, e vai... Herodes, na verdade, tinha dois defeitos grandes. Três. O primeiro é que ele vivia em cima do muro, queria agradar todo mundo. O segundo, que ele tinha uma fraqueza da bebida e deixou isso na mão das pessoas.
Então ele bebeu demais e acabou dizendo que daria tudo que ela pedisse, até metade do reino. E aí por isso acaba matando João. E o terceiro é que ele era orgulhoso, porque ele não foi capaz de voltar atrás. Porque ele poderia dizer, não, mas João eu não vou matar. Matar alguém já é demais. Quer metade do reino eu te dou. Mas ele foi orgulhoso e não teve a coragem de voltar atrás, de dizer que não ia fazer aquilo. E ele se deixou nas mãos dos outros e fez o que ela pediu e matou João, mesmo contra a vontade. Então assim, ele foi orgulhoso ao ponto de não voltar atrás, de não se respeitar, porque ele gostava de João, mas ainda assim ele mandou matar. Então, ou seja, ele não respeitou também a si mesmo. E às vezes nós fazemos isso, porque existem pessoas que nos pedem coisas, que nos exigem, e a gente passa por cima da nossa vontade, passa por cima dos nossos sentimentos e desejos para agradar uma pessoa. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é ser capacho dos outros. Cristianismo é elevar as pessoas para chegar ao céu. Cristianismo é anúncio de verdade. Cristianismo é compromisso. Então a gente precisa organizar na nossa cabeça o que é de verdade uma vida cristã. E tomar cuidado com orgulho, tomar cuidado com estar em cima do muro e tomar cuidado para não deixar nossas fragilidades na mão de qualquer um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.